Estamos de volta depois do rápido intervalo nesta edição do TV Mar News e nós vamos às ruas da capital alagoana. Quero convocar mais uma vez aqui na câmera 3 o meu amigo Fernando Palmeira, ele que anda ao lado do Chico Nogueira naturalmente, mas hoje tem o Márcio Andrei que está aí fazendo esse trabalho ao vivo com o nosso Fernando Palmeira pelas ruas da capital alagoana. Fernando, um grande abraço para você, ótimo dia, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo na programação da TV Mar, mais necessariamente no programa TV Mar News. Bom dia para você. Hoje para todos que nos dão o privilégio da audiência, a nossa equipe, olha, tempo de eleição e vem aquela tendência de expor ao máximo os candidatos no interior, pelo Brasil afora, e aqui em Maceió não é diferente. E a Equatorial está chamando a atenção de assessores e candidatos e de forma incorreta, fugindo dos ditames da lei, estão aí aplicando propaganda eleitoral em poste, subindo em poste, colocando em caixa de leitura da conta de energia. E vamos saber aqui da diretora executiva de relacionamentos da Equatorial, Patrícia Moraes, como é que a companhia está enfrentando isso, essa campanha de esclarecimento para que não aconteça esse tipo de agressão aí ao patrimônio e o risco de vida também, não é? Isso mesmo, Fernando. Em relação ao bem pontuado, em relação ao risco, principalmente daqueles candidatos que colocam faixas nos postes, penduradas nos postes. Quem acessa o poste, quem sobe no poste para colocar uma faixa, está tendo risco aí de um acidente, botando em risco a vida dele e a dos transeuntes. Uma vez que ele pode tocar a rede de fiação elétrica de forma acidental, terminando até levar um cabo partido, né, e gerar muitos mais prejuízos, porque a segurança é em primeiro lugar, né? E a legislação é muito clara, proíbe terminantemente a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral em bens públicos, nos bens cujos usos dependem do acesso à permissão do poder público e aos bens de uso comum do povo, principalmente quando se trata de fornecimento de energia elétrica. Como é que está se dando a fiscalização por parte da Equatorial e que parceria se tem também de outros entes para fiscalizar e proibir esse tipo de abuso? Na verdade, a gente vem orientar a população e os candidatos, né, que fazem campanha para respeitarem a fixação das propagandas em local adequado. E alertar aos clientes que eles mesmos podem fazer a fiscalização, utilizando até um aplicativo que é gratuito, que é o aplicativo Pardal, disponível para celulares Android e iOS, que o cliente pode baixar de forma prática. Ele pode botar aí uma foto da campanha irregular e a localização para poder a Justiça Eleitoral fazer a devida fiscalização e autuação dos responsáveis. Também atenta aí estão a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, né? Correto. E a população ajuda na fiscalização utilizando esse aplicativo de forma gratuita. E também tem outra situação, Fernando, né, que é a questão de fixação de adesivos nas caixas de medição. Dessa forma, quando cobre ali a leitura, o leiturista não consegue acessar o registro que está sendo lá contabilizado e o cliente pode ter um faturamento por média. A resolução 414 da ANEEL permite o faturamento por média, quando não é possível coletar a leitura. E muitas vezes a fixação dessa propaganda na caixa, no visor do medidor, não permite que o eletricista faça esse acesso e gere um faturamento por média que na verdade não é o consumo real e pode futuramente gerar um acúmulo de consumo. Para as irregularidades dessas, inclusive colocar faixa de candidato em postes de fornecimento de energia elétrica, tem aí a notificação no prazo de 48 horas para remover o que foi colocado indevidamente, sob pena de uma multa que varia entre R$2.000 a R$8.000. Isso. Então a Justiça Eleitoral está aí fiscalizando e tem essa multa que não é pequena para os candidatos que fizerem aí uma propaganda irregular. Em relação aos clientes, a gente alerta para poder terem atenção às suas caixas de medição para verificar se lá está bem legível, se não tem nenhuma propaganda eleitoral ou até outro tipo de propaganda fixada na caixa e que não permita ser coletada a leitura. Caso o cliente venha identificar uma situação dessa, ele pode retirar o adesivo, né, ou fazer uma caixinha, porque a caixa de acrílico, o cliente ele consegue fazer um pequeno
uma pequena abertura na caixa para poder ter acesso à leitura e procurar a empresa para poder fazer, com a informação da leitura em mãos, para poder fazer a correção da sua conta. E ele pode acessar os canais de atendimento através de agências de atendimento do 0800 082 0196, que a ligação é gratuita, pode ser feita de celular, ou através do nosso novo site, no al.equatorialenergia.com.br. Ano eleitoral, eleições estão chegando, é o ápice, onde o povo realmente se sente estar no poder, literalmente, porque é quem vai escolher os seus representantes. Mas é importante que o povo também comece e aprenda a fiscalizar o tipo de abuso já a partir da propaganda eleitoral, principalmente quando se trata de risco de vida daqueles que trabalham para os vários candidatos. Você nos acompanha sempre na TV Mar pelo aplicativo TV Mar e também pela Gazeta Web. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, canal 525, NET, claro. A gente segue com você, meu caro Viderlan Araújo. Muito obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação e fazendo um link antes de entrarmos no tema do quadro Direito e Cidadania. Eu gostaria de aproveitar, inclusive, a presença da advogada Jamile Coelho, ela que é advogada e desembargadora eleitoral substituta, para poder falar a respeito dessa medida que a Equatorial está tomando em colocar multa, punir exatamente quem fizer qualquer tipo de propaganda eleitoral, não só nos medidores como os postes. Isso já é estabelecido por lei, doutora. Bom dia. Isso, bom dia a todos e a todas. A questão da vedação da publicidade em postes, ela se aplica pela legislação eleitoral e, apesar de ser um bem privado, porque Sim. É um bem da Eletrobras, da Equatorial hoje, ele é um bem de uso comum. Então, do mesmo jeito que a gente pode tratar um cinema, que é um bem privado, ele é de uso comum, ou o templo, uma igreja, lojas, shopping centers. A gente não pode ter esse tipo de propaganda eleitoral, Sim. Porque é um bem de uso comum, apesar dele pertencer a uma pessoa privada, e como privado a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Sim. Nessas circunstâncias eleitoral, a vedação se dá em função disso, de bens de uso comum. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora Jamile. É muito importante quando se tem esse tipo de informação, porque mostra que a Equatorial está apenas fazendo aquilo que a lei estabelece. Ou seja, quando se for fazer propaganda, muito cuidado para não fazer em bem de uso comum, para não responder judicialmente. Agora vamos voltar a falar de Constituição, Isso é muito importante, Tivemos a oportunidade até de lembrar das nossas disciplinas, Educação Moral e Cívica e outras também. O quadro Direito e Cidadania, ele traz sempre temas relevantes e tem, inclusive, no popular, ampliado a margem de conhecimento dos nossos telespectadores sobre a Constituição. O que é que você reservou para hoje, doutora? Eu reservei para hoje ainda o estudo do artigo 5º, o famoso artigo 5º. A gente estava falando no programa passado que os direitos e garantias individuais, ele tem origem em 1789, ainda com a Revolução Francesa. Depois, em 1948, logo no pós-guerra, com a Declaração dos Direitos Universais. Porque são direitos comuns a todas as pessoas, com base na dignidade da pessoa humana, na não discriminação. E aí o artigo 5º ele tem 78 incisos. A gente não vai conversar sobre todos eles, não. Claro. Mas eu pincelei os mais importantes. A gente conversou a semana passada sobre alguns. E esse ano, esse programa ainda estou dando continuidade. Por exemplo, tem coisas que a gente faz que para nós é muito comum, mas a gente só consegue fazer porque está garantido na Constituição. E todas as leis que desrespeitam, a gente falou sobre isso na primeira vez que conversamos, elas são inconstitucionais. Então, por exemplo, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica. Então, você pode ter a liberdade de expressão, você pode pintar o quadro que você quiser, você pode expressar a sua opinião, você pode ter a religião que você quiser. A gente tem casos polêmicos no mundo, por exemplo, acho que foi assassinado um professor na França, porque mostrou uns desenhos que seriam contra as religiões árabes. Aqui no Brasil, lá na França também isso é crime, aqui no Brasil também é crime, porque você pode expressar a sua preferência intelectual, a sua liberdade artística. Isso está garantido na Constituição. Um outro artigo, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, se eu invado o celular de outra pessoa, se eu exponho fotos que estão na intimidade, se eu faço com que a vida privada daquela pessoa seja exposta, eu respondo por isso.
Entendo. Isso também está garantido na Constituição. No caso das fotos, por exemplo, que você citou, existe inclusive até a lei Carolina Dickmann também que ampara exatamente Exato, isso, porque hoje a gente tem uma nova realidade que é a internet. Né? Então, e os telefones, os smartphones, isso aqui, esse celular meu faz parte da minha intimidade, faz parte da minha vida privada. A Constituição ela já previa exatamente, né? Você observa que não passou por alterações nesse sentido de 88 para cá. Pelo contrário, né? As leis que foram feitas com base nesse artigo 5º, porque o artigo 5º são os direitos e garantias individuais mesmo e coletivos do Estado contra as pessoas. Né? Você tem um poder muito grande sobre as pessoas, por exemplo, é inviolável o sigilo da correspondência. O carteiro do Correios não pode abrir a sua carta, porque isso é inviolável. É livre, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, exceto em caso de flagrante delito, é por isso que a polícia tem como entrar, exceto quando ela tem ordem judicial. Sim. Ou exceto em casos assim, de calamidade. Então, está caindo um teto, está tendo um incêndio, a pessoa pode adentrar a casa do outro, né, para salvar. Sim. Mas no corriqueiro, no normal, ninguém pode entrar se você não permitir. Entendi. Né? Para a gente é uma coisa simples, claro, mas está garantido na Constituição. O sigilo de correspondência, por exemplo, em outras épocas aqui no Brasil, antes de chegar na casa das pessoas, as correspondências eram abertas. Isso hoje ou não pelo pode. Carteiro ou pelo vizinho. Ou pelo carteiro ou pelo vizinho, ou por um instituto que existia para catalogar as suas informações. Uma situação muito importante que foi trazida nessa Constituição foi o habeas data. Nenhum cadastro do governo pode ser sigiloso, exceto o que importa em segurança nacional. Mas a gente tinha, né, em outros tempos, cadastros do governo que as pessoas não tinham acesso sobre as informações que eram dela própria. Né? Isso tudo a gente tem nessa Constituição de 1988, depois da redemocratização. Ela foi o marco inaugural da redemocratização. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz. A gente pode ir para qualquer lugar, exceto, logicamente, se você estiver condenado, se você tiver com uma tornozeleira, se você tiver uma obrigação de se apresentar em juízo, e aí é uma questão da esfera penal. Mas você não tendo essas implicações, você pode ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Recife, para qualquer um desses lugares, sem precisar de autorização judicial. Né? Você precisa de autorização judicial se você tem um filho menor que ele vai viajar desacompanhado. Ou se só com um dos pais, se eles são separados, a depender do regime de guarda. Certo. Mas no mais, você pode sair do país e voltar quantas vezes você quiser. Logicamente, tirando agora os tempos de pandemia, né? Sim, claro. Porque aí é uma questão sanitária. Mas você tem países que você não pode sair. Né? Imagine na Alemanha pós-guerra, né? Na Berlim Oriental e Ocidental, você tem um muro no meio da cidade. Isso aqui você não pode fazer, porque a Constituição não permite, você não pode permitir dividir os bairros de Maceió, por exemplo. Né? Isso aqui está garantido na Constituição. Você pode se reunir pacificamente, sem arma, então você pode fazer protesto, desde que seja sem armas, né? Com fins pacíficos, mas você pode expressar os seus direitos, você pode ir em busca dos seus direitos. Você pode se associar, desde que não seja para fins de caráter paralimitar. Então, você não pode ter milícias, logicamente, você não pode ter uma polícia paralela, né? Um exército paralelo. E o Estado, por exemplo, ele não pode... É garantido o direito de propriedade. O Estado não pode chegar e tomar uma propriedade sua. Existe um procedimento próprio para isso, que é a chamada desapropriação. Mas a desapropriação não é confisco. Ela precisa, o bem, ele vai para o Estado, né, seja por função de utilidade pública, sim, ou até de reforma agrária. Sim. A gente tem o direito à propriedade, mas desde que garantida a função social, mas o Estado tem que pagar por isso, né, um preço justo e em dinheiro e antecipado. Então, assim, não é a melhor coisa do mundo, mas você tem as garantias de que o Estado vai lhe ressarcir por ter pego a sua propriedade. E aqui, uma das coisas que eu queria falar ainda é que você é livre para exercer qualquer profissão,
desde que, logicamente, Viderlan, você se capacite para isso. Então, assim, eu não posso exercer a advocacia sem ter sido formada em Direito e inscrita na OAB. Eu não posso exercer a medicina se eu não cursei o curso de medicina, estou inscrita no CRM. Então, todas essas liberdades que a gente tem com base na Constituição Federal. Muito obrigado, doutora Jamile Coelho, pela sua participação. Ela que é advogada e desembargadora eleitoral substituta do TRE Alagoas, nos dando a honra todas as quartas-feiras aqui com o quadro Direito e Cidadania, abordando inclusive os direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos terminar o programa juntos hoje? Sim. Vamos lá, sim. Está começando a virar costume, né? Está terminando sempre o programa com a doutora Jamile Coelho, que sempre nos dá a honra aqui de trazer temas muito importantes com o quadro Direito e Cidadania, todas as quartas-feiras na TV Mar. Lembrando que amanhã teremos o 4º dia de sabatina com os candidatos a prefeito por Maceió. Amanhã estará aqui no estúdio o candidato Cícero Almeida, do DC. Estaremos sabatinando o candidato por 20 minutos, como aconteceu nos últimos dias. E hoje nós tivemos a honra de conversar também aqui com Cícero Filho, do PCdoB, aqui no estúdio da TV Mar, canal 525, na 98.3 FM e também no portal Gazeta Web, além da Gazeta de Alagoas, que vai dar em detalhes todas as sabatinas que nós vamos fazer com os candidatos aqui a prefeito por Maceió. Vem aí mais um programa líder em audiência na TV Mar, canal 525 pela NET Claro e pelo aplicativo TV Mar. E eu te espero amanhã, às 8h30, para uma nova edição. Grande abraço, fique com Deus, a gente se vê.